A Bíblia e os animais. Havia um tempo em que o rugido dos leões fazia tremer os vales da Babilônia. Entre eles vivia Léo, um jovem leão de olhos dourados e coração inquieto. Ele não era o maior, nem o mais feroz, mas era o único que questionava o porquê de tudo. Enquanto os outros viviam apenas para caçar, Léo sonhava com algo maior, algo que ele ainda não sabia o nome. E se você acredita que até os mais fortes podem aprender com a fé, então, inscreva-se agora e venha comigo nesta história. Léo vivia preso na cova do rei, junto a outros leões capturados. De vez em quando, soldados vinham alimentar as feras, e Léo via nos olhos deles algo que não entendia: medo. Certa noite, ao longe, Léo ouviu rumores entre os guardas. O rei mandou jogar um homem na cova, um homem que desobedeceu suas ordens porque orava a um tal de Deus invisível. Léo levantou a cabeça curioso. Um homem entregue a eles? Mas o que chamou sua atenção foi uma palavra: Deus. Era a primeira vez que Léo ouvia esse nome. Na manhã seguinte, a tampa de pedra foi aberta e um homem foi lançado lá dentro. Os leões rugiram, famintos, mas algo estranho aconteceu. Quando Léo se aproximou, o homem não gritou, não correu. Ele apenas ajoelhou-se e começou a orar. Léo sentiu algo percorrer seu corpo. Uma calma profunda, como se o próprio ar tivesse mudado. As patas do leão pararam no chão. Os rugidos cessaram. E então Léo ouviu dentro de si uma voz suave, firme e poderosa. Não o toques. Ele é meu servo. Léo se afastou, assustado. Mas pela primeira vez, ele entendeu o que era a obediência vinda do coração. A noite desceu sobre a cova. Daniel orava e os leões deitaram-se ao redor dele. Léo aproximou-se lentamente e encostou a cabeça nas pernas do homem. Daniel sorriu e com uma voz mansa disse: mesmo entre feras, Deus coloca a paz. Léo não compreendeu todas as palavras, mas sentiu cada uma delas. Naquela noite o leão dormiu como nunca. Não como uma fera, mas como uma criatura em paz com o Criador. Ao amanhecer, os guardas abriram a tampa da cova, esperando ver destroços e sangue. Mas o que viram foi o impossível: Daniel em pé, sorrindo, e os leões dormindo aos seus pés. O rei atônito gritou: Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Léo ergueu os olhos para o homem e naquele instante soube que nunca mais seria o mesmo. A fé de um homem havia domado o coração de um leão. Daniel foi libertado e a tampa da cova se fechou mais uma vez. Léo rugiu baixo, um rugido de saudade. Ele não entendia por que o homem tinha ido embora, mas algo dentro dele dizia que esse não era o fim. Nos dias seguintes, Léo olhava para o céu e lembrava das palavras: mesmo entre feras, Deus coloca a paz. E ali, em seu coração selvagem, nasceu a fé. O tempo passou. Léo envelheceu. Os rugidos que antes ecoavam em força, agora eram sussurros do vento, mas sua alma permanecia firme. Até que um dia, quando o sol se punha, ele viu crianças ao longe, brincando perto das ruínas da antiga cova. Entre elas, um menino recitava algo que o fez se levantar uma última vez. E Daniel foi livre dos leões porque confiou em Deus. Léo olhou para o céu e fechou os olhos. Pela primeira vez, ele entendeu que a força verdadeira não estava nas garras, mas na fé que silencia o medo. E você, se acredita que Deus ainda transforma o coração até das feras mais bravas, inscreva-se agora e venha ouvir mais histórias de fé, coragem e redenção. Porque a Bíblia e os animais ainda têm muito a ensinar. Nem toda história começa com homens. Algumas começam com silêncio e com um ser que nunca foi ouvido. Meu nome, ninguém nunca soube. Mas um dia, o mundo me conheceria apenas como o carneiro preso pelos chifres. Nasci em um vale tranquilo,
onde a relva era macia e o sol tocava a terra com ternura. Eu não era o mais forte, nem o mais veloz, mas eu sentia algo, um chamado que eu não entendia, como se o vento sussurrasse segredos que nenhuma outra criatura notava. Eu sentia que um dia meu propósito seria maior que minha vida, e isso me assustava. Cresci observando o rebanho dormir, enquanto as estrelas cintilavam como olhos celestiais. E lá, sozinho, eu perguntava ao silêncio: se tu me deste vida, por quê? Parecia loucura. Um carneiro não questiona o céu, mas eu sentia que havia algo mais. Até que uma manhã, tudo mudou. O vento, que sempre corria livre, chegou parado. O ar estava pesado, como se aguardasse um anúncio. E ao longe, na estrada de terra, eu o vi. Um homem de passos firmes, mas com coração tremendo. Abraão. Ao lado dele, o menino, Isaque. Nos olhos da criança, inocência. Nos olhos do pai, dor que só quem ama profundamente pode carregar. Eles caminhavam rumo à montanha. E o vento sussurrou às minhas orelhas: hoje. Meu coração disparou. Hoje, o meu chamado. Meu pastor tentou me conduzir ao vale, mas algo maior me puxava. Me afastei do rebanho. Cada passo parecia guiado por alguém que meus olhos não podiam ver. E quando alcancei a subida do monte, a dor me encontrou. Meus chifres ficaram presos em um arbusto espesso. Espinhos rasgaram minha lã. O galho segurava meus chifres como grilhões. Eu lutei. Tentei fugir. Mas a cada esforço, parecia que mãos invisíveis diziam: não, fique. Eu não era prisioneiro do espinheiro. Eu era prisioneiro do propósito. Então, ouvi vozes no alto. Abraão construiu o altar. O menino olhou ao redor confuso. Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu peito queimou. Eu quis balir, gritar, correr. Mas o arbusto me segurou como se fosse vontade do próprio céu. E Abraão respondeu com a voz embargada: Deus proverá. O menino foi colocado no altar. Lágrimas correram pelo rosto de Abraão. Não eram de medo. Eram de fé e dor misturadas. Ele levantou a faca. O céu inteiro prendeu o fôlego. E ao ver aquilo, meu coração se calou. Eu entendi. Esse menino tinha uma promessa, uma linhagem, um destino que tocaria todas as nações. Mas eu tinha a missão de ficar preso. Preso, para que ele fosse livre. Quando o braço de Abraão desceu, uma voz ecoou como trovão: Abraão, não toque no menino. O mundo virou luz. O ar tremeu. E então, ele me viu. Abraão correu até mim. Seus dedos libertaram meus chifres com pressa e reverência. Ele me olhou, e pela primeira vez, alguém viu mais do que um animal. Ele viu o propósito que eu carregava desde o nascimento. Eu era o substituto. Eu era a provisão. Eu era o cordeiro que Deus enviou. Fui colocado sobre o altar. Meu corpo tremia, não por medo, mas por entrega. A faca desceu, e o céu recebeu meu último suspiro. Mas não foi fim, era começo. No momento em que meu sangue tocou as pedras, um eco atravessou eras. Um símbolo foi gravado na história. Um prenúncio foi selado nos céus. E séculos depois, outra voz ecoaria em um rio distante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele dia, aquela montanha, o espinheiro que segurou meus chifres, não era um acaso. Eu era a sombra de algo maior, de alguém maior. Alguém que também não lutaria quando chegasse sua hora. Alguém que também nasceria para ser oferta. Alguém que também diria: não a minha vontade, mas a tua. Você talvez pense que minha história é de morte. Mas eu digo, minha história é de vida. Porque foi no meu fim que começou a redenção de um povo. Eu fui o cordeiro preso para que Isaque fosse livre. E um dia, outro cordeiro seria preso para que o mundo inteiro pudesse ser livre. O propósito às vezes dói, às vezes prende, às vezes sangra. Mas quando Deus chama, o sacrifício nunca é perda.
é semente. Eu não fui esquecido. Eu fui escolhido. E você também é. Se essa história tocou o seu coração, curta, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas entendam o amor de Deus. Comente amém e escreva. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro.